Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Holdcast. Este é um espaço criado para ajudar empresários na gestão dos seus negócios e na proteção patrimonial e familiar. E agora vamos escutar mais uma história inspiradora com a nossa convidada, Gelsa Ferreira. Boa tarde, Gelsa. Boa tarde, doutora. Eu fiquei muito feliz ao receber seu convite e eu fiquei muito feliz por estar aqui participando, por falar um pouco da minha história, poder Pronto, dividir esse momento tão pois especial. Gelsa, quem é Gelsa? Conta um pouco da sua história, como foi sua trajetória até você chegar aonde chegou. Boa tarde para todos. Falar um pouco da minha história é prazeroso. Eu, Gelsa, venho de uma família de 10 filhos, eu sou a 9 de 10. Hoje eu sou a CEO do Grupo HC, com 25 anos no mercado de telecomunicação. Explique melhor, o Grupo HC é... Grupo HC hoje se compõe de 7 lojas. É uma empresa onde a gente presta serviço de telecomunicação, conserto de telefones, venda de acessórios, carregadores, bateria, todo e qualquer acessórios que é necessário para você manter seu telefone hoje funcionando. Gelsa Ferreira, com o Grupo HC, a gente consegue atender. Na região do Cariri, a gente atende no atacado, no Juazeiro, que a gente tem uma unidade que é atacado e varejo, e no Crato nós temos 6 lojas, onde uma funciona no quiosque São Luís, que é de domingo a domingo, de 8 da manhã às 21 horas. E como é, você é mãe, tem filhos? Eu sou mãe, né? Faz parte também da minha apresentação, como eu falei antes. Eu sou a 9 de 10 filhos, eu tenho 3 filhos, eu tenho uma Tassis com 30 anos hoje, médica, residente, já com a residência concluída, a primeira, onde ela é cirurgiã geral, e ela está indo para uma segunda residência, onde ela quer cirurgia plástica, que, por sinal, provavelmente vai embora de Aracaju. Hoje ela mora em Aracaju. Eu tenho a Tairine, que é a minha segunda filha, que é acadêmica de odontologia. Eu tenho o Moisés João, que é acadêmico de medicina e está concluindo medicina no meio desse ano de 2026. Parabéns. Então, como você consegue separar da conta da sua vida pessoal e de 7 empresas, porque não deve ser fácil ser CEO dessas 7 empresas, porque tem os desafios, né? Como é que qual a sua dica para ter bem equilibrado família e empresa? Então, como eu estava falando, Eliane, a minha história é bem longa, mas a gente vai resumindo. Hoje eu tenho 3 filhos, eu acabei de falar, e tenho também uma mãe, e sou empresária. E para dar conta de tudo, a gente tem que ir fazendo, gerar possibilidade de você atender um pouco mãe, você atender um pouco empresa e conseguir suprir essa necessidade, porque eu criei meus filhos praticamente sozinha. Assim, eu venho da minha mãe, que por sinal é minha musa inspiradora, minha mãe é meu exemplo. Essa era a próxima pergunta que eu iria perguntar para você. Quem a você minha mãe se inspira? É o meu exemplo, o qual eu me inspiro muito, porque criou os 10 filhos sozinha. E eu tenho meus 3 filhos, que eu criei os meus filhos sozinha. E hoje eu tenho meus 40 colaboradores, que eu também dou conta das empresas. E agora eu estou querendo outra profissão que eu ainda vou falar sobre. Ô, Gelsa, como você lidar com comunicação na sua empresa? Você disse que tem 40 colaboradores. 40 colaboradores. Não deve ser fácil a comunicação para 40 colaboradores, mas a comunicação eu entendo que seja algo essencial para empresas, família. Mas, assim, como você lidar hoje com a comunicação dentro das suas empresas? Sim. Hoje eu tenho uma comunicação bem direta dentro da minha empresa, a qual não descarta a possibilidade de uma assessoria de outra pessoa com a visão que eu tenho, mas colocando uma prática diferente. Eu, Gelsa, como empresária hoje, eu diria que aquele ditado popular, santo de casa não faz milagre, ele faz, mas o de fora pode vir fazer um milagre maior ainda. E você pode fazer algo grandioso em outras empresas quando você apresenta para outras empresas, Delega, né? Delega para outras empresas qual é o seu projeto,
a própria empresa, no caso o Grupo Hospital do Ceará, a minha própria empresa, ela consegue enxergar eu com grandeza, Gelsa Ferreira. Então, hoje, o Grupo Hospital do Celular, eu não só tenho uma comunicação clara, aonde eu digo o que eu quero, como é que eu quero fazer, como eu também tenho a ajuda de outros mentores, como o Chico também, que me ajuda com a empresa, o Grupo Hospital do Celular, e acaba passando para eles aquilo que eu quero colocar, mas ele vem com uma ideia diferente. No seu planejamento, você conta com um profissional, seu planejamento, você faz um planejamento no início do ano com as empresas? Sim, sim. A gente faz o planejamento do ano inteiro, a gente já muda algumas coisas que aconteceram no ano anterior, que a gente viu que o que deu certo, beleza, a gente vai melhorando ainda mais. Sim. O que não deu certo, a gente muda de estratégias. Então, a gente faz esse planejamento no início do ano. Agora, atualmente, essa primeira quinzena eu estou de férias. Por sinal, eu vim por ser convidado, ser seu primeiro podcast, então, eu estou aqui. Pelo visto, você planeja muito bem, porque a maioria dos empresários não tira férias. Eu tirei férias. É necessário. A maioria não tira férias. Inclusive, quando eu tirei férias, eu falei muito sobre a importância da gente, gestor, esvaziar um pouco a mente para que você abra para um novo. O novo, você entrou o ano, inicia o ano, você já inicia uma nova rotina para você, uma nova forma de administrar não só a sua vida pessoal, mas também sua vida profissional. E a nossa cabeça entende como algo necessário para a gente se renovar e se qualificar cada vez mais. Concordo plenamente. Para o mercado. E o seu planejamento tributário, você costuma fazer também ou você delega esse planejamento tributário para um profissional? Eu delego para um profissional. É mais prático, né? É mais prático. E não dá para dar, como você me perguntou inicialmente, se dá para dar conta de muita coisa, vai ter situações que você vai precisar delegar, porque você se sobrecarrega e você acaba não fazendo bem aquilo porque você está sobrecarregada com aquela outra coisa. Então, delegar, para mim, no meu ponto de vista, delegar é sempre bom quando você tem pessoas qualificadas a fazer o que você delegou. Gelsa, eu sempre, quando eu atendo meus clientes, eu tento passar para eles, principalmente aqueles que vivem muito no operacional. Eles Sim. acreditam que se sair do operacional, a empresa vai parar. Sim. E isso não é o princípio da administração. Eu sempre costumo passar para os meus clientes que eles precisam entender de uma coisa: operacional, tático e estratégico. Sim. E o empresário que pensar que vai estar no operacional e não vai delegar o operacional e não vai delegar o tático, tem alguém que vai ter que pensar por ele. Porque a empresa precisa crescer. E a empresa só cresce com pensamento estratégico. Verdade. Concordo plenamente. Foi o que você falou. Ano, no início do ano, eu entrei diferente. Eu me senti diferente no 1º de janeiro. Porque eu coloquei para mim como objetivo principal eu mudar não só a gestão da minha empresa, como a minha gestão pessoal. Eu passei de fase. Pronto, falando na gestão pessoal, vem uma pergunta. Como você está planejando o seu patrimônio? Como você faz essa proteção? O seu planejamento? Ou você nunca pensou nisso? Pensei, obviamente, pensar no patrimônio é necessário, não só no patrimônio profissional, como o patrimônio pessoal financeiro. Quem vai me substituir quando eu for embora? Né? Porque isso é algo que a gente tem por certeza. Então, gerir meu patrimônio não é pensar na morte, é pensar em algo que a gente vai ter por certeza. Um dia eu vou me aposentar e alguém vai substituir. Então, eu já penso nisso, inclusive a gente tem assessoria de advogados, onde ele orienta como fazer a sucessão familiar. O seu patrimônio hoje é pessoa física ou pessoa jurídica? O meu patrimônio hoje é pessoa física. Pronto. Aí a primeira dica. CPF tem vida útil? Tem. CPF tem sim. Tem vida útil, que a gente morre, né? É previsto que a gente morre. Então, CPF tem vida útil? Não deve ter nada. Imóvel, bens, qualquer coisa é para ser na pessoa jurídica. Isso é um planejamento sucessório.
quando você pensa em hold, você pensa em planejar o quê? Sua carga tributária, sua sucessão e sua forma de administrar todas as suas empresas. Seus projetos. Para esse ano, 2026. Projetos para suas empresas. Para as minhas empresas. Você pode compartilhar um pouco, assim, o que você pretende fazer com o marketing, se você faz investimento em marketing, o que é que você faz? Sim, esse ano, que é o ano da tecnologia, eu já até tinha falado com os meus gerentes, as pessoas que estão à frente da empresa. Esse ano é o ano de investir no tecnológico. Tem muita tecnologia nova entrando no mercado, a qual vai facilitar muito para todo e qualquer pequeno, médio e grande empresário. E a gente tem um planejamento gigante sobre prosperidade para esse ano. É um ano político, um ano de eleição. Perfeito. É um ano de Copa do Mundo, onde agrega muito, e a gente precisa ter esse otimismo. Inclusive, a gente precisa colocar na cabeça do nosso colaborador que o nosso atendimento começa no entrar da porta, e ele já tem que ver a possibilidade quando o cliente entra, para que a gente tenha uma venda mais assertiva e um aproveitamento melhor no cliente presencial, tendo em vista que o cliente digital tem crescido muito, que é aquele que compra do sofá de casa. Eu vi no seu perfil que você tem treinamentos para os colaboradores de venda. Sim, sim. E como funciona isso? A qualificação profissional é Como é que fundamental. você faz? Você traz alguém de fora? Você mesmo é quem gosta de ensinar a vender? Eu nasci para vender. Eu sou vendedora de pegar essa xícara e dizer que ela tem diamante, vender a pessoa certa que tem diamante aqui dentro. Vai ter ou não, isso vai depender de quem está lá na frente e o dinheiro da pessoa que vai comprar. Então, assim, eu trabalho com possibilidade. Treinamento e capacitação do profissional é fundamental. Por quê? Cada vez mais eu percebo que as pessoas estão desumanizando. Elas estão agindo roboticamente num processo que ela atende sem nem olhar para o cliente, sem cumprimentar. Quando você não qualifica o profissional, você deixa uma empresa à mercê disso. Se você qualifica, a empresa passa de nível. Então, eu sou do tipo que passo de nível. Para mim ter um bom atendimento, eu preciso qualificar o profissional. Muito bem, é isso mesmo. Eu gosto também, Gelsa. Aqui no meus escritórios, eu mesmo que faço recrutamento e seleção, e eu gosto de entrevistar, eu gosto de mapear perfil, eu gosto de ver se a pessoa está ali, se o perfil dela é para aquele cargo, porque às vezes você muda o cargo da pessoa e já tem um maior resultado, o colaborador já tem uma maior entrega. Sim. Então, colocar pessoas nos lugares errados também é complicado, porque às vezes você até estraga, né? Uma pessoa que você colocou na empresa que não tinha competência ou que tinha competência, mas para outro cargo, não aquele. Exatamente. E vender, eu adoro também. Eu adoro vender, eu amo vender, porque desde pequena que eu gosto de vender e a gente, toda atividade, mesmo sendo a minha serviços, Sim. eu estou vendendo. Sim. Eu estou o tempo todo vendendo. Não é verdade? E o que é interessante, a gente entrou nesse assunto vender, é que a minha filha é médica, e eu disse, você vai precisar aprender a empreender. E também aprender a vender o seu produto. Porque a gente acha que o médico está lá para atender. Mas ele vai precisar vender o produto dele. Qual é o produto dele? É a consulta, é a cirurgia. Então, para qualificar um profissional, você tem que entender como é que ele funciona, o que ele tem de prazer ao exercer a função vendedor, gerente, subgerente, seja qual for a função profissional, é necessário você conversar e entender se ele esboça prazer naquilo ou se ele está naquela função, porque ele não tem outra coisa. Porque, de repente, dentro da própria empresa, você pode ter a função que ele se satisfaria fazendo, que agregava para ele a realização pessoal, e ele vai exercer com qualidade, com prazer e agregando sempre valor interno. As pessoas estão esquecendo que o valor, o principal é o interno, o externo é a consequência do valor interno. Então, tá cheio de pessoas aí querendo um emprego e pouca gente querendo um trabalho. Eu quero trabalhar e a consequência do meu trabalho será a minha remuneração. Essa é a diferença. Eu costumo sempre falar da filosofia. Faça o que você ama com amor e você será bem pago por isso. Exatamente, porque o melhor lugar de você empreender
é no CNPJ dos outros, como diz Geraldo Rufino, né? Que Sim. ele fala isso, que no CNPJ dos outros, você, no risco sempre é do empresário. E você tem a oportunidade de desenvolver o seu lado empreendedor em uma empresa. E é importante. E os colaboradores estão bem alinhados com a entrega. Eu vi uma frase interessante, que eu nunca tinha analisado desse ângulo. Alguém falou assim: a pessoa mais importante da sua empresa não é o seu cliente, é o seu colaborador. Por que é o seu colaborador? Porque você precisa preparar seu colaborador para atender o cliente. Então, o cliente é importante, que você tenha cliente, porque sem Que cliente já você não tem foi empresa. antes, né? O cliente já foi o mais importante. Isso. Hoje, a gente está vivendo uma crise, e essa crise é mundial, de mão de obra. Humana. Porque as pessoas estão no meu ponto de vista, as pessoas estão se robotizando e elas estão vendo muito o lado digital, esquecendo o presencial, olho no olho, a conexão que você tem com o cliente, para você não só vender presencial, mas você deixar uma venda engatilhada digital. Porque ele pode ir no Instagram da empresa e, através do Instagram da empresa, ele falar: a Lucilene que me atendeu lá, ela está aqui? Ela está atendendo, aí ele tem um atendimento digital pela mesma Lucilene que deu um atendimento presencial. No bio do seu Instagram tem transformando resultado em transformando experiência em resultados. O que é que essa frase significa para você? Para mim significa muito. A minha experiência eu consegui no caminho. O resultado é quem eu me tornei hoje. Então, quando eu olho para meu patrimônio familiar, esse não tem preço. Quando eu olho para o meu patrimônio financeiro, onde eu tenho colaboradores que trabalham na minha empresa há 16 anos, eu agrego muito para mim uma gestão assertiva, um resultado positivo. Quando eu penso na minha empresa com 25 anos, nunca andei no Ministério do Trabalho por uma causa trabalhista, eu entendo que eu preservo valores dentro da minha empresa que são diferenciados. Verdade. Isso é resultado de um processo feito por 25 anos. Parabéns. Com muita conectividade e entendendo muito o outro. Qual é a necessidade do outro e o que é também a minha necessidade para que a gente faça a troca de você precisa disso, mas eu também preciso disso. Então, vamos negociar. Ou seja, você nunca foi na Justiça do Trabalho porque você gerencia bem pessoas. Gerenciar. E escuta, né? Tem um lado escuta aí, porque tem que escutar para você gerenciar, ter uma boa comunicação, estar com a equipe bem alinhada, você precisa escutar pessoas. Exatamente. Não é? E o resultado familiar são meus 3 filhos que estão no caminho que eles escolheram estar, mas eu sempre apoiei. E é também minha inspiração, que praticamente os 3 estão formados na área de saúde e bem realizados. Essa formação dos seus filhos na área da saúde veio de onde? Porque você é empresária. Geralmente, os filhos tendem a seguir um pouco dos pais, né? E de onde veio essa inspiração para eles de seguir na área da saúde? Como eu falei antes, eu sou a 9 de 10 e eu comecei com uma porquinha, que eu até já falei sobre isso na minha palestra no dia 16 de novembro, que foi... Parabéns! No Bolivar, onde eu fui muito bem assessoriada por Chico, que foi meu mentor, foi quem me ajudou. E também foi Ele também me ajudou palco, na minha primeira palestra. Sabe, o meu primeiro palco, que foi um sucesso absoluto. E isso trouxe para mim a certeza de que eu estava no caminho certo quando eu insisti com a porquinha que daria cria bacurinhos e esses bacurinhos fariam parte da minha história. E eu hoje, como mãe, como patroa e como pessoa, como mulher e até como inspiradora às mulheres, eu tenho muito prazer de falar sobre minha história e trazer para as pessoas de forma positiva a ideia de que todo mundo passa dificuldade. A diferença é o que cada pessoa faz com a dificuldade ou com a facilidade. Exatamente. E isso me torna Gelsa, empoderada, isso faz com que eu seja uma pessoa muito bem à vontade com o que eu falo. Eu tenho muita propriedade sobre a minha vida, não só profissional, mas minha vida pessoal. Acho que você me acompanhou nas redes sociais um pouquinho e você já deu para ver que eu tenho meu jeito menina, mas eu também tenho o meu jeito
mulher, o meu jeito de ser sério, o meu jeito empreendedor, o meu jeito empresária. Gelsa, eu fiquei curiosa com essa história da bacurinha. Você pode explicar melhor? Então, a bacurinha faz parte da minha história de vida, que eu trago para todas as questões de. Você me perguntou sobre o que você aconselha a pessoa quando a pessoa começa uma empresa, começa a empreender, começa o seu próprio negócio. Acreditar no que vai acontecer quando você tem algo. A história da bacurinha veio. Eu escolhi entre um relógio e uma bacurinha. Minha mãe me mandou escolher aos 8 anos de idade. E eu escolhi uma bacurinha, porque eu vi possibilidade na bacurinha. Pronto, se eu escolher o relógio, eu vou ficar com o relógio que eu sonhava. Mas a bacurinha fêmea, ela vai dar bacurinho e dos bacurinhos eu vou comprar o relógio. Eu vi Pensamento possibilidade. próspero. Isso. Prosperidade. A minha mãe me deu a bacurinha cresceu, deu bacurinhos. Com os bacurinhos eu comprei o relógio. Do relógio eu já nutri, porque ficou mais bacurinho, eu comprei uma bicicleta. Eu sonhava em ter uma bicicleta e antes de eu comprar a bicicleta, eu já tirava as pedras do caminho, porque eu já me via na bicicleta. Parabéns, parabéns. Então, traz para mim a ideia de que você vai planejar abrir uma empresa, o planejamento que você falou sobre o patrimônio é super importante. Você vai abrir uma empresa, faça um planejamento, seja com que for. Você vai abrir grande, você vai abrir pequeno. Se é pequeno, planeje como abrir uma empresa pequena. Quantas pessoas você vai atingir? O que você quer vender? Eu sempre boto mais. Se eu planejar vender 100 capinhas, eu digo eu vou vender 200. Porque eu penso positivo e eu já me vejo com dinheiro de 200. Se for o caso, já começa a gastar como se eu tivesse R$ 200. Não, é brincadeira. Essa é a certeza que eu tenho quando eu penso que eu vou ter uma bicicleta, eu tiro as pedras do caminho, eu já me vejo na bicicleta. Quando eu penso em abrir uma empresa, eu já me vejo dentro da empresa, eu inclusive já vejo eu organizando o processo interno da empresa. E eu nem tenho uma empresa ainda. Isso é o que eu acredito. Se você vai abrir um negócio e você não acredita, não abre, não vai dar certo. Agora, se você acredita, abra, porque ainda que dê errado, deu certo, porque você foi lá e tentou. Ela é muito empreendedora, então os filhos estão seguindo na área da saúde. Eles vão precisar aprender a administrar a profissão que escolheram, né? Mas a questão da saúde, a minha filha mesmo, eu nunca falei assim, seja médica. Lá em casa tem uma regra bem clara desde de sempre. Eu ensino a vocês como é que vocês vão se portar nessa vida do jeito que minha mãe me ensinou e eu vou aprendendo com terapia e etc. E vocês vão crescendo e vão vendo o que vocês querem para a vida. E quando ela ficou maiorzinha, com 14 anos, eu falei assim: você quer continuar estudando? Você quer estudar e trabalhar? Ou você acha que só estudar dá certo? Porque para mim, assim, ou trabalha ou estuda. E com 14 anos ela disse: mãe, eu vou estudar e ensinar meus irmãos e trabalhar nas horas vagas. Eu coloquei minha menina para ficar, tipo, de 3 às 5, ela ia para a loja para atender no hospital de celular, que na época só tinha 2 unidades. E ela aprendia um pouco do comércio, porque eu queria que ela fosse empresária como eu. Só que no andar da carruagem, ela falou assim: empresária, tipo, loja eu não quero, mas eu vou estudar para me ser algo que eu quero. Aí ela estudou na área de saúde, aí a irmã já quer também essa área de saúde, que é a odontologia. E o Moisés se inspirou na mais velha e quis ser médico. Hoje, se perguntar assim: quem de vocês vai me substituir na empresa, no Grupo HC? Eu não quero. Arruma alguém. Aí, assim, Deus vai me mostrando cada vez mais energia, cada vez mais eu vou ter disponibilidade para trabalhar e administrar a família e administrar a minha própria vida. E quando eu for, eu já fui mesmo, E eles vão tomar conta. o que você avalia quando você vai abrir uma nova loja? Qual é a sua estratégia que você usa? Assim, por exemplo, vou abrir em tal cidade ou em tal local. Qual é a maior estratégia que você usa para abrir uma nova loja? Hoje a gente tem o projeto já concluído, porque eu penso no projeto, eu já vejo o projeto sendo feito, já vejo o fruto. Muito bem, começa lá. primeiro na mente. Então, o Grupo Hospital de Celular vai franquear, a gente vai crescer de forma gigante. Hoje já é muito grande, vai ser maior ainda.
E eu pretendo, com essa questão de franquia, eu pretendo que venha pessoas que têm a mesma frequência de energia que eu, para que a gente injete nesse projeto e ele consiga bombar. Aí o que você usa, assim, quando você vai abrir em uma cidade, eu queria entender isso. O que é que você avalia? População, comércio, o que você avalia? Hoje, o Grupo Hospital do Celular, a gente trabalha com um produto que se vende, mas eu avalio muito o potencial da cidade, a forma com que eu vou divulgar o meu produto, a minha marca, a forma que eu tenho de agressividade no mercado, 25 anos que dá para o Grupo Hospital do Celular, muita estabilidade e a confiança que a gente tem, que qualquer cliente que entrar na loja vai sentir. Então, eu avalio muito principalmente a divulgação do meu produto, o tamanho que o meu produto tem e que a gente tem o melhor produto da cidade. Por isso o cliente vai comprar. Muito bem, muito bem. E com a sua experiência, você já pode ser palestrante, sim, para inspirar Eu outras recebi já. mulheres a Eu ser já tinha essa empreendedora. certeza quando eu entrei o ano. Agora foi certeza firmada. Muito bem, muito bem. Porque Gelsa Ferreira, gostaria que você fizesse as suas considerações finais e passasse uma mensagem para as mulheres que empreendem e que estão iniciando também, né? Tanto as que empreendem como as que estão iniciando. Gostaria que você passasse uma mensagem para que alavancasse cada vez mais o empreendedorismo feminino. Nossa, aqui eu estou me sentindo muito acolhida. Eu gosto muito do lugar e me dá muita força para falar diretamente para você, mulher, que está aí querendo começar seu negócio e pensando, eu vou ou não vou, vá. Porque a partir do momento que você decidir que você vai fazer algo e você planeja algo na sua mente, você já pode ver o algo acontecendo, seja o que for. Para empreender com ousadia, precisa ter coragem. Quando é que você tem coragem? Quando você se dispõe a ser maior que o seu medo. Eu aprendi a ter coragem muito cedo, porque eu não tinha tempo para sentir medo, eu tinha que sentir coragem e ir em frente. Então, o caminho vai preparando de acordo com o que você vai caminhando. Cada passo que você der é um passo adquirido a mais que você já deu diante da sua caminhada. Olhe para frente, olhe o que pode dar certo e o que pode dar errado. Nem planeje que vai dar errado, nem pense. Se der errado, você já pensou que vai dar certo, você já está lá. Você vai olhar para que lado você vai mudar de rota, porque parar, eu, Gelsa, aconselho você a não parar. Nós temos uma bicicleta rolante, onde a gente anda o tempo inteiro. Se a gente parar de pedalar, a gente vai cair da bicicleta. Então, o nosso equilíbrio ele vai de acordo com a nossa mente. Nutra sua mente do que é bom, acredite em você, tenha a capacidade de avançar, dando passos para o que você quer, e você chegará no lugar chamado sucesso determinado por você. Então, a vida vai ensinando a gente o que dá certo, se viu para mim aprender a ir por outro caminho, mas não dá para mudar a realidade que já foi. Esse ano 2026 é um ano novo, com tudo novo, com grandes possibilidades, com a possibilidade, inclusive, de você virar empresário da sala de casa. E é para todo mundo, não é só para uma pessoa, é a oportunidade para todo mundo, porque todo mundo tem um acesso ao telefone celular, que hoje é meu ramo de trabalho. Eu trabalho com telecomunicação, com capinha, com película, com preventivo. E o Grupo HC, com 25 anos no mercado, traz para você não só o exemplo de Gelsa Ferreira como a CEO do Grupo HC, mas também de gerar emprego para 40 colaboradores e fé que eu sempre tive que Deus vai cuidando de tudo para a gente. Coloque Deus na frente e tudo dará certo. Se você pensa como Gelsa Ferreira em planejamento e quer planejar, proteger o seu patrimônio, nos siga, compartilhe esse episódio. Siga o nosso Instagram. Você vai ter inspirações que irão lhe ajudar no seu planejamento patrimonial, no seu planejamento sucessório. Até o próximo episódio.